Eu acho que isso é uma coisa que os orientais eles trabalham muito bem e o ocidental ele peca muito nisso. Você pega, independente de qualquer questão religiosa em si, eu não estou discutindo agora doutrina ou linha teológica, mas culturalmente o oriental ele trabalha muito bem consciência, conhecimento interior, meditação, solitude. Eles trabalham isso muito bem. Então você vê uma sabedoria, cara, fora do comum, que é numa escala muito maior, talvez, do que no Ocidente. No Ocidente a gente tem pessoas sábias. Você vê no Oriente, é muito comum você ter muita sabedoria como um senso comum. Eles têm sabedoria ao se alimentar, eles conhecem sobre alimentação, sobre, né, enfim, sobre o corpo, sobre aonde dói cada coisa. Você pega a medicina né, asiática, tem coisas que você fala, cara, mas por quê? Porque eu acho que eles se analisam muito. E no Ocidente a gente tem uma construção que é de alta velocidade o tempo inteiro, alta performance o tempo inteiro e negligenciando. Eu tô com dor, remédio para dor. Eu tô cansado, energético. Eu não durmo, ansiolítico. Eu tô... Enfim, a gente tá o tempo inteiro, cara, procurando algo fora que aquiete dentro, quando na verdade tem muito mais a ver com a gente do que com alguma resposta que venha de fora para dentro. Faz sentido? Claro. Então é por isso, cara, que eu amo, por exemplo, no meu caso, o rancho me faz bem. Tem duas coisas que... Outra pessoa pode ser outra coisa, né? Talvez a praia te faça bem, talvez... Agora, você tem que encontrar um lugar que te leva de volta para esse lugar de origem. Eu acredito que sempre tem a ver com natureza, tá? Cara, andar de moto me faz bem. Cara, legal, você desopila e tal, maravilhoso. Mas eu acho que tem algo diferente quando a gente conecta com a natureza, porque a gente volta para um lugar de origem. Verdade. A gente veio da pó da terra e a nossa matéria vai voltar para esse lugar. A gente precisa reconectar com o nosso lugar de origem. Eu não sei se eu falei sobre isso quando eu vim aqui da outra vez, mas você pega, por exemplo, em Gênesis, quando Deus estabelece a criação, ele fala com a fonte de vida para que a partir da fonte de vida algo seja criado. Então ele fala com o mar para que a partir do mar seja criada toda espécie de peixe. E ele fala com a terra para que toda espécie de árvore se multiplique segundo as suas sementes e segundo as suas espécies. E aí ele vai dando ordem e ele estabelece uma lei, cara. Existe uma lei que é a seguinte: a fonte de vida, ela estabelece uma conexão com aquilo que foi criado. Então se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma árvore da terra, ela morre. Agora, quando a gente entende que no sexto dia a gente foi tirado de Deus, a nossa matéria veio da terra, e é por isso que a gente precisa se reconectar com a terra. Mas a nossa vida foi retirada da própria vida de Deus. A Bíblia fala que ele sopra sobre a criação. Esse sopro, esse fôlego, no original se chama Zoe, a própria vida de Deus. Ou seja, Deus ele sopra da sua própria vida sobre a criação. Então, se eu fui feito de Deus, eu não posso me desconectar de Deus, porque eu vou morrer. E é por isso, Vilela, que você pode estar vivo naturalmente, mas estar morto espiritualmente. Por quê? Porque a tua carne, ela veio do pó da terra. E como que ela se mantém alimentada? O pó da terra, cara. Você está comendo. Você se alimenta, você bebe água, você come. Você come proteínas, gorduras, você come, enfim, sais minerais. Agora, do que o seu espírito se alimenta? Do Espírito de Deus, cara. E é por isso que a gente vê hoje uma geração de mortos funcionais, né? Mortos no espírito, mas vivos na carne. A gente trabalha, a gente anda, a gente faz planos, a gente se alimenta, mas espiritualmente a gente está morto. Como é possível, André, alguém morrer? Cara, você morre se você não estiver conectado com a fonte da tua vida. E a fonte da nossa vida é o nosso Criador, é quem fez você, a imagem e semelhança de quem ele é. Olha que doido, tem um texto na Bíblia que fala sobre um vale de ossos secos. Sim. E a Bíblia fala que Deus então leva esse profeta até esse vale de ossos secos. E ele fala, esse vale de ossos secos pode voltar a viver? E o profeta fala, Senhor, tu sabes. Ele fala, então abre a tua boca e profetiza. E aí esse profeta ele se dirige para um vale de ossos secos e ele fala assim, vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E a Bíblia fala que aqueles ossos começam a se unir, ossos se unindo a ossos, juntas, medulas, carne,
pele, tendões, e então um exército se coloca de pé. Pega isso aqui, cara. Aí a Bíblia fala que então Deus soprou sobre aquele exército o seu espírito e eles passaram a viver. Você vê que tem duas dinâmicas diferentes, cara. Estar de pé não significa estar vivo. Você tem um vale de ossos secos que agora está de pé. Mas a Bíblia fala que eles passam a viver quando o Espírito é soprado sobre eles. Porque a vida de verdade é uma vida no Espírito. Uma vida funcional é essa vida natural. Ela vai durar 80 anos para alguns, 60 para outros, 30 para outros, 120 para outros. Agora, a vida no Espírito é uma vida que ela continua depois da morte. Então, o nosso Espírito, ele é eterno. A gente vai ter salvação eterna ou juízo eterno, mas o Espírito, ele é eterno. Então, nós temos uma alma, habitamos num corpo, mas nós somos Espírito. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Cara, se eu sou um ser espiritual, como que eu vou estar vivo no Espírito? Eu preciso me reconectar com a fonte da minha vida. Eu preciso voltar para esse jardim, eu preciso estar nesse lugar em que Deus fala comigo, eu preciso ouvi-lo, eu preciso me relacionar. Então, é isso que eu acredito, cara, e é isso que mudou a minha história. Quando Deus me encontrou com 17 anos, perdido, problemático, batendo de carro, tendo problema com polícia, tendo problema com meus pais, e enfim, com problema com bebida, problema com cigarro. Quando Deus me encontrou no meio da minha crise, o que aquietou meu coração foi ouvir dele quem eu sou, o que ele tem para mim. A palavra fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então você que está ouvindo a gente, cara, se você quer viver um ano diferente, você precisa ouvir de Deus o que Deus tem para você nesse próximo ano e acalmar algumas vozes ao teu redor que talvez tenham trazido desânimo, cansaço, condenação. Acho que um exercício muito prático para a gente entender quando é Deus falando e quando não é, cara. A maior parte das vezes que uma voz não vem de Deus, ela traz condenação, julgo, desânimo, cansaço. A voz de Deus nunca traz. Cara, a voz de Deus, ela traz paz. A voz de Deus, ela traz a quietude. Então, a voz de Deus é dura com os inimigos de Deus. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, se você se quebrantar, a Bíblia fala, um coração quebrantado o Senhor não rejeita. É impossível alguém se arrepender e se abrir para Deus e não receber de Deus misericórdia. Quando não recebemos de Deus misericórdia? Quando nos tornamos inimigos de Deus. Quando a gente não se abre para Ele, quando a gente não se quebranta. Então, é impossível, cara, você começar 2025 se abrindo para Ele. Pai, eu tô aqui, eu não sei nem como orar, eu não sei nem o que falar, eu não sei nem como te pedir, mas eu tô quebrado. Eu tô aqui para te pedir, muda minha história. Eu tô mal por dentro, renova o meu interior. Deus fala comigo, eu preciso de um sinal. Deus usa alguém, eu preciso de uma boca, eu preciso de uma voz. Deus me toca, me renova, eu quero viver um ano diferente, eu quero... Então, cara, é como uma oração de uma criança. Às vezes a gente espera ter muita erudição para falar. A Bíblia fala que os hipócritas, eles oravam vãs repetições. E eles oravam alto para que todos vissem eles orando. A Bíblia deixa muito claro que a oração mais poderosa que você pode fazer não é a oração mais eloquente, mas é a oração mais sincera. Então a oração do meu filho de 4 anos pode alcançar em Deus um acesso maior do que de um teólogo de 45. Porque não é sobre erudição, não é sobre conhecimento, não é sobre doutrina. É sobre o quão vulnerável a gente está para falar como um filho fala com o pai. E eu acredito que isso pode mudar a história de muita gente, cara, que está ouvindo a gente, vai começar um ano diferente. Com certeza.